Olá pessoal, tudo bom com vocês? E hoje eu tenho dois convidados super especiais aqui no nosso canal do YouTube, que são os gêmeos da biomedicina, Marcos Vinícius Cardoso e o Carlos Danilo Cardoso. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a profissão do biomédico, logo depois da nossa vinheta. Quais são as principais áreas de atuação do profissional biomédico? Nós temos um conselho que legisla 30 habilitações diferentes. Claro que tem algumas áreas que vêm se destacando hoje, 2020, que são, por exemplo, a estética, um carro-chefe bastante importante para o profissional que quer ter contato direto com o paciente, quer fazer com que melhore a autoestima desse paciente, por exemplo. Tem também a perfusão extracorpórea, que é uma área, na qual muitos profissionais que gostam mais de adrenalina, que gostam de estar ali no processo de cirurgia cardíaca, ficar muito tempo ali no centro cirúrgico, também uma área em super ascensão. Fora isso, tem sempre a imagem, como meu irmão, como imaginologista, ele fala muito bem que a medicina nuclear, a ressonância, a tomografia, ou seja, aquela radiologia de alta complexidade, está contratando muitos biomédicos, porque esses biomédicos entendem muito de bioquímica, muito do processo de biofísica, do processo de analisar por imagem. Outro também que vem ascendendo muito a minha área, que é a genética, a biologia molecular. Por quê? Porque hoje se pensa muito no lado preventivo das coisas. Então, tentar fazer com que o diagnóstico seja cada vez mais precoce. Então, os exames genéticos, exames moleculares permitem muito isso. Então, em países desenvolvidos como Estados Unidos, vários países da Europa, já se faz mais exame genético do que propriamente exame de análises clínicas. Então, é uma tendência também em países em desenvolvimento como o Brasil, que começar a ficar cada vez mais rotineiro esse tipo de exame, principalmente que eles estão cada vez mais ficando mais baratos aqui no Brasil. Então são áreas que eu coloco assim como as principais que vêm se acendendo hoje. Claro que tem outros que surgiram ano passado, como fisiologia do esporte, gestão de saúde, que tendem também a crescer bastante, porque vários profissionais vão tender a querer focar para essa área, essas áreas novas que o Conselho legislou desde o ano passado. Então, falando dessas áreas, eu também destaco muito fortemente a área de monitoramento neurofisiológico transoperatório, é uma nova área, que o biomédico precisa conhecer esse novo mercado, bem como também a área que fala em análises clínicas, mas voltado mais para a parte de controle de qualidade, voltando mais para a parte de auditoria, uma vertente que vocês também, como profissionais biomédicos, precisam pensar. Ou seja, de forma geral, o que a gente quer falar, o biomédico hoje, para ter sucesso, ou seja, ter empregabilidade, é necessário que ele pense que ele tem 3 motivos principais de estar bem, tanto no presente quanto no futuro, de estar sempre se destacando como profissional de saúde. Quais são esses 3 motivos? O primeiro motivo seria a revolução genética. Então hoje se fala muito de sequenciamento, tanto a nível de humano quanto de outros seres vivos que possam vir a atacar o ser humano. Então, exemplo aí o coronavírus, então a biomédica, a doutora Jaqueline, sequenciou e como vai facilitar a produção de vacinas de DNA. Falar de genética é falar de revolução, é falar de diagnóstico precoce, é falar de tratamento. Fora isso, existe também a revolução robótica, que faz com que acelere o processo de análises, fazendo com que menos erros aconteçam, então o controle de qualidade é cada vez melhor, certo? Lembre que o robô não fica triste, não tem estresse, ou seja, toda a execução dele vai ser fidedigna do que ele foi organizado para ser feito. Fora isso, a última seria a revolução a nível de inteligência artificial, na qual o Carlos pode falar mais um pouco sobre isso. Falar em revolução de inteligência artificial, a gente já vive isso, Vocês que manipulam o Google, desde o Google Maps, isso é inteligência artificial. Mas se a gente pensar na área de saúde, hoje, toda a parte de laudo hoje na área de radiologia, hoje é pensando em padrões. E daqui a algum tempo já vem acontecendo, já existe um padrão. A máquina olha aquele exame, por exemplo, uma tomografia do crânio, e quando apresentar uma lesão de tal tipo, por exemplo, um hematoma extradural, já vai facilitar para o médico lá laudar sobre aquela área. Mas já vai estar todo o laudo pronto, porque já sabe que sempre
alteração, aquele formato, aquela morfologia daquela lesão vai ser sempre, né, determinada aquela patologia. Então isso já está sendo feito, né? Machine Learning, que é você conseguir, por exemplo, antes precisava sempre, né, fazer uma ressonância magnética, você precisava pensar no paciente, protocolo, hoje isso já vem pré-determinado e o protocolo já pode ser pronto, feito, certo? De maneira bem tranquila. Antes existia um digitador de laudo. Hoje não existe mais digitador de laudo, certo? Hoje já tem pronto, certo? Termos que quando o médico vai visualizando a imagem, ele vai falando o que é que ele está vendo na imagem e já vai sendo digitado automaticamente lá. Você já faz isso no Google, quando você digita, está falando lá, sei lá, procurar hospital das clínicas. Então já procura lá para você, já aparece na Google Maps. Mesma coisa acontece já no laudo. Você fala o laudo e já vai escrevendo o laudo automaticamente no computador, certo? Então isso já é realidade dentro né, da medicina. Falar em geral, não só na área da biomedicina, mas voltado para hoje já se faz cirurgias utilizando robôs. Isso é inteligência artificial, onde você tem uma precisão muito maior no corte, certo? Na área que vai ser feita aquela análise, naquele, né, tratamento. Então pense que hoje a inteligência artificial está presente em tudo. Netflix é inteligência artificial, certo? Você conseguir escolher o melhor filme e ele saber qual é a afinidade maior que você tem. Então você entender que tudo no seu dia a dia já está presente a inteligência artificial, mas que você precisa conhecer a tecnologia para que dessa forma você utilize de maneira muito mais sofisticada e de maneira muito mais eficiente. E assim, pensando nos estudantes que assistem os vídeos aqui do nosso canal Descomplica Mais, se vocês hoje fossem estudantes, qual seria, vamos fazer uma dica só, qual seria a sua dica que você seguiria se você fosse um estudante de biomedicina hoje em 2020? Então, a minha dica é que ele pense mais na parte administrativa, ou seja, de gestor, de ser empreendedor. Hoje, né, o mundo capitalista que a gente vive, é necessário que a gente pense que quanto mais serviços forem prestados, né, mais startups forem montadas, mais serão acelerados os serviços e vai melhorar a qualidade de vida de pacientes. Você tem que pensar que não só precisa saber a parte teórica e prática do que a biomedicina está te proporcionando, e sim os bastidores, como montar um novo serviço para ele ser diferencial, para ele poder fazer com que dessa forma o exame saia mais rápido, que faça com que eu possa diagnosticar mais precocemente. Então tudo isso o biomédico, ao entrar na faculdade, já tem que estar entranhado nele para que ele procure cursos associados nesse processo de empreender. Na gestão do serviço de saúde também, né? Isso, perfeito. É interessante isso que você está falando, porque é o que eu vejo. Os biomédicos que estão no mercado com salários melhores não são os executores puramente de exames, são os que estão associados à gestão, nem que seja a gestão de um setor laboratorial, mas eu vejo tem uma diferença muito grande. O biomédico plantonista, executor de exame, geralmente tem um salário um pouco inferior ao biomédico gestor ou empreendedor, por exemplo. E qual é a sua dica, Carlos? A minha dica principal é iniciativa, tomada de decisão. Hoje eu falo que dentro da característica, né, que você precisa melhorar, aperfeiçoar dentro da graduação, é você tomar decisões importantes, resolver problemas. É isso que vai apresentar no seu dia a dia de trabalho, são problemas e que precisam ser resolvidos. Mas para isso precisa ter tomada de decisão. Muitas vezes você está num grupo, né, de um trabalho feito em sala de aula que foi passado pelo professor e você está lá escondidinho, certo? Sem querer dar sua opinião, sem ter um pensamento crítico e reflexivo, porque você tem outra pessoa lá do seu grupo que é bastante participativo e é ele que está lá sempre guiando e orientando o que cada um tem que ser feito. E você sabe que dentro de um processo onde você vai ser coordenador, onde você vai possibilitar ter uma liderança positiva, é você que tem que ser esse facilitador, é você que tem que pensar qual a melhor decisão a ser tomada, e é isso que as grandes empresas pensam hoje, principalmente as multinacionais. Então veja que são duas dicas que não são triviais. Talvez muita gente que está assistindo o vídeo pensou que os professores iam falar execute os exames com qualidade. Isso é nada mais do que a nossa obrigação. Veja que ele falou gestão do laboratório e Carlos falou em ser protagonista desde o período da graduação.
e eu ratifico as 2 dicas aqui. Realmente o mercado está tão difícil que é complicado depois você não ter um network muito bem formado, você acessar o mercado de trabalho. Está muito difícil para todo mundo e quem não promove essas interações durante a graduação tem muito mais dificuldade depois. Mas muita gente me pergunta também, com esse processo tecnológico de máquinas substituindo trabalhos manuais, qual é o futuro da biomedicina? O futuro da biomedicina é você conhecer mais das tecnologias. E eu posso falar com precisão, hoje a gente faz parte de uma das profissões da área de saúde que mais manipula a tecnologia. Eu falo manipular a tecnologia desde os exames de imagem, mas eu falo isso para os alunos, eu sou imaginologista, posso falar isso com precisão. A maioria dos alunos vem fazendo o quê? Aquisição e processamento de imagem. Isso todo mundo da área de imagem faz, é obrigação fazer. Mas quem é que faz o controle de qualidade do equipamento? Quem é que faz manutenção preventiva e corretiva desse equipamento? Você conhece o equipamento que você trabalha ou você só faz executar o protocolo, que já está padronizado? Verifique a importância de você conhecer as tecnologias de fato, porque é esses avanços que você precisa ter. Hoje, pessoal, na área de ressonância magnética, existe um biomédico só, na mesma hora, coordenando 3 equipamentos de ressonância magnética. Um cara só, fazendo certo trabalho de 3. Ou seja, precisa de uma pessoa que seja muito bom no que faz para se manter no mercado. Porque ele é diferenciado, ele busca conhecer de fato dos avanços, né, das atualizações, voltado para a área dele. Isso vai acontecer não só na área de imagem, na clínica a mesma coisa. Hoje, você chega num grande centro, tem um núcleo técnico operacional, onde vários laboratórios se juntam para conseguir dar ao lado de 3 mil amostras por dia, 30 mil amostras por dia. Mas existe, então, sempre o biomédico que vai lá ver o flagzinho lá, certa alteração que apareceu lá na tela lá do equipamento, do software, e você precisa ir lá, analisar qual foi o erro que aconteceu, se não foi erro, confirmar através da sua análise, do seu conhecimento, o que o paciente tem e possibilitar isso ser emitido no laudo. Então, para isso, você precisa entender da tecnologia e precisar entender que você também pode aplicar novas tecnologias. Hoje, na área, né, da imagem, tem um chamado application, que além de ser a seção científica, você application, você vai introduzir novas sequências utilizadas dentro do protocolo. Você está acostumado a trabalhar com a ressonância do crânio e fazer tais sequências. Agora você tem a responsabilidade agora, se o paciente tiver um Alzheimer, você aplicar uma nova sequência para permitir facilitar o diagnóstico mais preciso ou mais precoce daquele paciente. Então, para você entender o quanto é importante hoje, no futuro, conhecer, ter essa habilidade e competência das tecnologias. E pensando sempre não só no paciente, também na empresa que você trabalha. Lembre que muitas vezes, se você pega um novo protocolo, nova sequência que você executa, muitas vezes é para diminuir o tempo de realização daquele exame. Porque quanto menos tempo fazer aquele exame, mais pessoas vão poder ser atendidas e aí o gestor vai gostar muito do seu trabalho, porque você aplicou algo, porque você conhece a tecnologia e sabe que mesmo acelerando o tempo ali exercido para aquela atividade, ele não vai perder a qualidade do serviço e, melhor ainda, vai ter mais gente, logo vai ter mais lucro associado com aqueles exames. Então pense nisso. Então vocês estão falando que tem que realmente dominar a tecnologia e não só executar. Então, pensando nesse padrão, você tem medo de ser engolido pela tecnologia? Pelo contrário, eu acho que eu tenho que surfar a onda. Se a onda me leva dizendo que a tecnologia que vai fazer todo que tipo de exame, eu vou conhecer cada vez mais os manuais, conhecer cada vez como é que aquele aparelho, com um determinado período de tempo, o que ele pode falhar, para que eu faça tudo de forma preventiva e aquele gestor ali saiba, não, tenho que manter aquele cara, porque aquela máquina só vai continuar funcionando se eu manter ela ativa e cada vez menos problemas eu vou ter com ela. Surfe a onda do mercado que você vai longe. Surfe a onda do mercado que você vai longe. Eu ratifico a importância de você se adaptar às situações. As mudanças vão acontecer o tempo todo, você faz parte do mundo globalizado, você está presente, né, em todas essas mudanças, portanto, você é feito de adaptações. Se você se adapta, você com certeza terá um futuro profissional brilhante, sempre se adaptando ao mercado de trabalho. Para mim, ficou extremamente claro as respostas de vocês. E quem está assistindo no meu canal do YouTube quiser saber mais sobre os gêmeos da biomedicina, procura informação aonde?
Então, nós temos várias redes sociais associadas à marca do Gêmeos da Biomedicina. Primeiro, o Instagram, né? Gêmeos_da_biomedicina. Segue lá, verifica, curte, compartilha o que tem lá. Também temos canal do YouTube, canal de Facebook. E também temos novidades, né? Estamos juntos, sempre em prol da divulgação da classe biomédica. Então, não deixa de seguir lá nosso Papo Inteligente no canal do YouTube. A gente tem conversas com grandes profissionais biomédicos em diferentes áreas de atuação para você conhecer um pouquinho mais da biomedicina. Segue lá a gente no Instagram, Gêmeos da Biomedicina. Um grande abraço aí para todos aí que estão nos assistindo. Então, pessoal, eu acho que ficou claro para vocês e até a próxima.